Sim, eu aceito. Tem mais alguma inscrição? Não? Então, podemos considerar encerrada essa discussão e então temos apenas um encaminhamento, que aí agora nessa questão dos encaminhamentos, eu queria ponderar uma proposição que o professor Valdomiro apresentou. Eu acredito que a recomendação da Câmara de Ensino de Graduação ela é pertinente, assim como também esse pedido do colegiado, até porque eu quero fazer um elogio ao colegiado do programa e ao CFI por atender essa recomendação importante a respeito de rever a questão da proposta do curso ser integral. Eu creio que para esse momento, não só de infraestrutura, mas para a nossa realidade, para os nossos alunos. Isso é muito importante, dar maiores possibilidades, dar a possibilidade para o aluno trabalhar. Então, que eu creio que é uma das demandas que eu ouço dos alunos que estão em cursos integrais, que é a impossibilidade dele fazer um estágio dentro da própria universidade, porque ele não pode se comprometer, porque tem disciplinas no outro horário. Então, eu creio que isso amplia possibilidades dos nossos alunos. Então, agradecer muitíssimo. Então, nesse clima de negociação, eu queria propor o seguinte, que ficasse registrado a indicação da Câmara e da própria Sinfra, mas que a gente pudesse tomar a decisão efetiva quando fosse discutir o edital. Porque eu creio que a criação do curso, pelo menos o meu primeiro entendimento, eu queria colocar para essa ponderação de encaminhamento. A criação do curso, ela não está ligada se vai ser ofertado agora no 2020.2 ou em 2021.1 e em qual turno. Então, a gente enfrentaria a criação do curso, guardava essa recomendação, guardava o pedido do programa e a gente enfrentava isso, porque, quer queira ou quer não, professor Valdomiro, considerando algo que o professor Ri falou, é claro que a gente não pode ficar refém da infraestrutura, mas hoje nós somos. Então, se não tem sala, não tem sala. Então, é uma decisão que, no passado, como nós não pensamos isso, o que aconteceu? A decisão era aluga. Aluga, transforma em laboratório, em sala de aula. Então, no momento que nós estamos, no sentido de regularizar isso, eu creio que não há o que. Eu creio que já está bem pacífica essa questão para todo mundo. Então, se não tem sala de aula, não tem sala de aula. E a Aldenise já fez um pouco desse resgate, né? Como nós estamos utilizando, provavelmente, mais sala de aulas do que nós precisaríamos, por conta do histórico. Então, eu gostaria muito de pedir ainda mais esse auxílio, mas, claro, que a gente pode se debruçar nisso posteriormente. E eu queria só também fazer uma observação. Nós estamos criando 40, mas nós estamos fechando 20 no Boulevard. Não. Estamos criando 40, mas nós estamos trazendo de lá, na verdade, é verdade. todo segundo. Estamos inaugurando 2.000 metros e trazendo 4.000 metros quadrados. Porque então, a conta não é essa. Porque a gente vai fechar as do Boulevard, que são sala de aula hoje, e algumas do BMT vamos fechar também para poder assimilar ao administrativo do CFI, do ICS, sala de professores, laboratório. Então, quer dizer, nós vamos abrir 40, mas nós vamos fechar. Aí, a Denise, né, a conta é bem maior do que isso. Então, quer dizer, a sala de aula ainda é um gargalo em alguns horários, né? É claro também, essa é uma observação que eu já fiz em outros momentos, eu creio que o CONCEP, em algum momento, talvez para o PSR 2021, tentar pensar numa política de cursos noturnos para a instituição. Lembrando que isso tem impacto orçamentário, isso tem positivo para a instituição, né, quanto mais cursos noturnos, impacto social, tá certo? E eu creio que hoje a universidade ainda não tem uma estratégia. Ele vai surgindo de acordo com a decisão de cada colegiado de maneira muito sem sincronismo ou articulação. Penso que a universidade poderia ousar, no sentido de propor uma política, no sentido, olha, tantas vagas que nós vamos criar, uma quantitativa é noturno, e aí a gente vai vendo quem assume essa responsabilidade. E penso, são ideias, mas pode ser que a gente não consiga chegar nesse nível de sofisticação, né? Que seria interessante, porque isso aumentaria o nosso impacto social e aumentaria também nossa fatia no bolo, que é pequeno.
Então, igual eu adiantei um pouquinho anteriormente, com o número de cursos que nós temos, olhando o que acontece com outras universidades, olhando o fator evasão, pode ser que seja sábio, no sentido de buscar maior orçamento, nós aumentarmos a nossa oferta de vagas. Então, mas são coisas que nós vamos precisar de mais dados, mais informação, mais trabalho para o CONCEP, não é para agora, mas é claro que isso está no bojo dessa discussão. Então, essa é a proposição. Não sei se alguém tem uma outra proposta de encaminhamento, né? A proposição é nós postergarmos a decisão do turno, mas guardado porque a minha pergunta é a seguinte... Professor, mas aí eu pergunto... Não, mas nós não fizemos isso no engenharia mecânica. Mas eu pergunto para a professora Solange... Não, mas nós não definimos, por exemplo, que ele vai ser no 2020.2, por exemplo. Não, mas eu pergunto para a professora Solange se na portaria de criação precisa ter turno. Ele vai ter que ser ofertado e cadastrado no MEC com turno. Não precisa ter? Não, na criação do curso, não. Na criação do curso tem que dizer se ele é integral ou regular, que aí não diz o turno de oferta, mas só diz o modelo, né? Aí vem uma segunda pergunta. A gente já vai ofertar agora? A nossa previsão estávamos trabalhando, antes de Covid-19, com a previsão de oferta de engenharia mecânica e de ciências ambientais no segundo semestre. Então, o nosso cronograma de trabalho era esse. Tanto é que já estávamos trabalhando também no edital para trazer na próxima reunião do CONCEP, que ocorreria em maio. Então, o cenário ele mudou completamente, né? Mas era esse o cenário que a gente estava trabalhando. Então, a gente precisa aprovar, se for ofertar, o turno, professor. E aí eu vou perguntar, que vai embasar meu voto. É possível ofertar à tarde? Aí eu pergunto para... É possível? Para 2020.2, ela não. Me pergunta porque ela sabe a resposta, porque a gente já fez tanta da conta. Não 2020.2, não, né? 2020 tá claro isso. E eu acredito que até 2021. Sabe? Porque nós estamos trabalhando ainda com cenários de demandas reprimidas. Tudo que nós estamos construindo, se você está achando que a gente está construindo, apesar de a gente ver muita obra, expansão, não estamos. Nós estamos construindo demanda reprimida, né? É o caso da própria engenharia, que tem a infraestrutura porque é um curso que estava fechando e outro que está abrindo. Senão, não teria também nenhum laboratório, nenhuma infraestrutura. O CFI tem já infraestrutura que permite já utilizar a infraestrutura que tem. O que a gente não tem é sala, mas, enfim, o cenário pode mudar o cenário diante de reorganizações maiores que precisam ser feitas. Pode mudar o cenário, isso é verdade. Mas, hoje, diante do cenário, de toda a tentativa que nós temos feito ao longo de 2019 todo, desse enxugamento, nós estamos com várias salas de aula aqui na sede ocorrendo dentro de laboratório, cursos que já estão vindo para ser avaliados, as nossas salas de professores não estão preparadas, as nossas coordenações de curso não estão com a infraestrutura preparada. Então, assim, é só para a gente também saber, aquela história de a gente saber onde está pisando, né? Saber onde está pisando dentro desse cenário. Um turno, vai ter um impacto, e a gente volta para aquela discussão, né? Porque se todo mundo pensa que só um, aí a gente multiplica isso por 34, que é o número de cursos aqui da sede, vai dar quase toda a construção que está sendo feita. Então, é só mesmo para a gente trazer à luz essa questão, começar a fomentar a preocupação, e quanto mais a gente demora a sair do aluguel, é impacto na vida de todo mundo. Mas é algo que está para... Eu estava tentando construir uma proposta, já entendi que essa proposta tem limitações. Então, o que é fato é que nós temos um encaminhamento dado pela Câmara de Ensino de Graduação, no sentido de criação do curso e uma limitação para 2020.2. É o que está lá. Tá certo? Então, a princípio, eu queria separar condicionantes, mas me parece, pelo que eu estou entendendo, que a Câmara mantém, né, a Parecer também mantém essa proposição. Há uma proposição do professor Domiro no sentido de, claro, apoiar a criação, obviamente, mas que fosse retirada a condicionante.
sim. É isso? Sim, é isso. Tá? Temos uma outra proposição? Temos alguma outra proposição? Então, mas quando que vai ser ofertado não vai. Então você só vai o curso e o turno. O edital de quando ele vai começar a ser ofertado não necessariamente vai nessa aprovação, é depois, né? Só o turno que é necessário para o cadastro do MEC. Certo, então temos essas duas proposições. Alguma outra proposição? Alguma outra proposição? Então, olha só. Eu vou sugerir o seguinte caminhamento. O seguinte caminhamento. Vamos fazer a votação da proposição dada pelo parecer aprovado da Câmara, que é a aprovação do curso com a condicionante relacionado ao turno. Lembrando que a questão de ser integral ou não já está pacificado, né? Está pacificado. Então, é realmente só isso. Tá? Isso. No segundo momento, uma outra proposta seria pela criação do curso e sem a condicionante, e teríamos uma outra proposta que seria desfavorável à criação do curso. Tá certo? Não tem? Podemos, então, retiraria. É porque, se eu não perguntar, é como se está todo mundo favorável. O professor... Tá todo mundo favorável à criação. Sim. O professor Rui, ele sugeriu que fosse 2021. Eu não sei se atrapalharia a programação da... Não, eu acho que isso não, Não, acho que né? essa questão Tá, não entra no tudo bem, mérito. tá, não, tá. professor. A gente é a criação do curso e depois... E a sugestão do turno é para primeiro ano de oferta, que a gente está visualizando o cenário segundo semestre de 2020 e primeiro semestre de 2021. Né? Então, nesses 2 semestres, pelo que a Cinfra nos informa, não há condição de fazer a oferta no turno diurno, tanto manhã quanto à tarde. Então, a recomendação é que para ser à noite. Mas no outro ano pode ser outro turno. Professor Luamin... É só um esclarecimento, porque o parecer, na verdade, aí a decisão da Câmara fala que tem que estar condicionado ao turno noturno se for no 2020.2. Mas o parecer não fala 2021.1. É porque a gente estava trabalhando com a oferta no segundo semestre desse ano, por isso ele implica indicação de data, entendeu? Pois é justamente isso. Mas a minha fala agora, eu reforcei, que se for 2020.2 ou 2021.1, há necessidade de ser turno noturno, porque não temos espaço físico disponível, segundo o parecer da Cinfra. Tá, entendi. Entendeu? Então, é só para poder ficar claro, porque quem estiver acompanhando de longe talvez não consiga entender que o parecer e a fala da professora Solange ainda não está em consonância, mas agora ficou mais claro. Ele foi construído num contexto pré-coronavírus, professor. Completamente, Pós-coronavírus é outro cenário. completamente justificado, né? Professor, a gente está votando a criação, né? Não é o PPC ainda. Não, PPC ainda não. Não, O PPC já foi aprovado. Esse é estranho, um fluxo. Então eu preciso, Valdomiro, vou te pedir um esclarecimento aqui, que eu estou olhando aqui o texto, né? Desculpa, tem alguma fala? Não, por favor. É importante. Então, eu estou notando aqui no corpo de disciplinas, no corpo docente que você está incorporando aqui na proposta, tem demanda do IEG, né? E eu estou vendo que essas demandas, eu não sei se houve uma interlocução, foi a nível do indivíduo ou foi a nível do instituto? Porque eu não me lembro de ter passado por mim esse pedido. Você entendeu, Valdomiro? Sim. Não estou Foi negando nada. Com o professor Lázaro, foi com ele. Não Pois sabia é. que teria que ter Então, aí é o seguinte, consultado o diretor. Você né? vê que entra em conflito em termos de carga horária, o professor da engenharia, que vai sair engenharia mecânica, provavelmente você vai puxar a carga horária. E aí eu não estou sabendo. Ele é engenheiro mecânico. Então, Sim, mas... esses detalhes aí é que conflita. E na hora de a gente lotar o professor no instituto, ele fala, não, estou lá, não estou entendendo. Acho que esse não é o ponto da pauta, né? Não é o ponto da pauta, mas implica severamente no que tu está projetando na engenharia mecânica. Nós temos, como a gente falou, tem corpo docente. E esse aqui é um dos que estão lá. E é importante manter. Se eu puxar ele para cá, Valdomiro, desculpa, não tenho nada contra. E outra, são disciplinas de
extremamente voltada à engenharia, né? Eu acho que projetos de energia solar fotovoltaica, isso é uma seara extremamente voltada para o IEG. Por que o IEG não pode atender aqui, né? Aula para você? Não precisa ele ir para lá. Deixa eu só uma questão de ordem aqui, olha só. Nós estamos voltando para a discussão do tema. Tá? Nós já estávamos nos encaminhamentos, e, na verdade, esse questionamento, claro, é um questionamento pertinente, mas sobre o projeto pedagógico que não está em avaliação mais agora. Né? Então, está chegando essa discussão, que aí, claro, pode pesar no voto da criação ou não, mas foi algo que não apareceu no meio da discussão. Nós já estamos indo na reta final para os encaminhamentos. Tá? Alguém tem alguma outra fala? Então, vou reforçar como vai ser a votação, tá certo? Nós temos duas propostas em tela, tá? Então, para facilitar, que eu estou conversando aqui com a professora Denise, há alguém que defende, que coloca a proposta da não aprovação do curso? Porque, se não tiver, vamos votar apenas as duas propostas, mais abstenção. Tudo bem? Tá? Então, vai ficar a proposta número 1, a dada pela Câmara, criação com condicionante. Tá? Indicando que seja apenas um turno, e para esse primeiro ano do curso, no caso 2020.2 ou 2021.1, ele seja noturno. E a outra proposta, trazida pelo professor Valdomiro em nome do colegiado, de que o turno seja o vespertino. Isso, pelo menos para a primeira turma. Todos esclarecidos? Todos esclarecidos? Então, queridos, por favor, aí alguém tem que avisar aí no consumo, por favor. Já? Então são duas propostas. Então, nós vamos... Proposta número 1, proposta da relatoria. Proposta número 2, do professor Valdomiro. Tá? Então, por favor, em regime de votação, os conselheiros que são favoráveis à proposta número 1, que é a criação do curso com condicionante de turno noturno, por favor, se manifestem. Os conselheiros que são favoráveis à proposta número 1. Favoráveis. Segundo o parecer da relatoria. Atenção, proposta número 1... Proposta número 1, criação do curso noturno na primeira oferta. Tá certo? Atenção. Tá, 12 votos favoráveis presenciais. Vamos fazer as contagens do grupo. Baixa a mão, por favor, atenção. Proposta número 2, criação do curso com a primeira oferta no turno vespertino, proposta do professor Valdomiro. Proposta número 2, por favor. Certo? 5 votos favoráveis aqui presenciais. Podem baixar as mãos, por favor. Abstenções, por favor. Uma abstenção. Nós vamos verificar aqui, dar mais um tempinho. Só um instantinho. Isso, declaração de voto. Declaração de voto. Então, vamos fazer logo as inscrições todas de uma vez da declaração de voto, senão elas vão multiplicando à medida que uma declaração de voto é lacrante. Então, elas vão aumentando. Então, Luamin, Dávia, professora Jorgene, a senhora pediu declaração? Vai estar contemplada. Luamin, Dávia, quem mais? Só Luamin, Dávia. Certo. Encerrado. Ao fim da declaração de voto, fechamos a votação aqui no grupo. Por favor, professor Luamin. A justificativa do meu voto, né, pela proposta do professor Valdomiro, é porque eu vejo que para 2020.2 ou 21.1, como a professora Solange falou, que pode ter, vai ter conflito, né, de turmas. E aí eu pretendo, com o meu voto, dar um tratamento igual, tanto para o curso do CFI quanto para o curso do IEG, porque também vai ser criado um curso de engenharia mecânica integral, e aí vai ter conflito de turmas. Então, minha justificativa de voto é nesse sentido. Professora Dávia, por favor.
A minha justificativa para a proposta, peço desculpa por não seguir, professor Valdomiro, mas parabenizo, né, porque eu acho que a gestão está fazendo um estudo bem interessante desse processo para não cometer erros que já foram cometidos em alguns tempos, assim, de realmente não pode deixar faltar a sala de aula e assim a gente está com essa problemática e não abre turma, não tem como abrir turma porque não tem como ir para o laboratório, entende? Aqui ainda se abre porque tem um laboratório aqui meio puxadinho que a gente pode entrar. Então, eu acho que isso é uma questão de responsabilidade. Mas depois ele pode ser ofertado em qualquer turno, na real, né? Eu acho que essa foi uma condicionante colocada nesse sentido, assim, para deixar amarrado, assim, para depois não ter preocupação. E eu posso pedir só um esclarecimento? Eu já votei, tá? Essa questão, professor, de área, assim, né? Porque eu vi que teve um conflito ali com a engenharia mecânica. Como é que o profissional vai atuar exatamente aonde? Eu sei que pode ser falta de conhecimento. Eu sou da Bio, parece que se sobrepõe, então eu não sei. Só um esclarecimento. É só questão de ciúme do Tota, porque os professores do CFI trabalham lá. Não, na sei, eu estou pedindo esclarecimento. Na verdade, é uma temática fundamental para se pensar a questão ambiental, a energia solar. Então, eu acho que é algo assim que vai contribuir muito com o curso. E eu não vejo, não é algo específico do IEG, não é algo específico do IEG. Não sei se é isso que você... Tá bom. Não é mais ou menos isso. É só sobre a área de atuação do profissional. Sim. Eu não ia declarar meu voto, mas eu vou declarar nesse sentido, entendeu? O meu sentido de não ter votado nem a favor nem contra é justamente nessa questão, porque eu acho que a construção do conhecimento exige outras disciplinas que vão construir num sentido, entendeu? Então, o meu grande conflito com o nosso bacharelado é qual a formação que a gente está oferecendo para o aluno, né? E aí, justamente, vem no encontro que você falou, aonde esse aluno, terminando a UFOPA, ele vai se encontrar, entendeu? E por isso que eu votei dessa forma, né? Então, assim, eu não ia declarar meu voto, mas era justamente nesse sentido que você colocou, eu também, analisando, eu penso bem nesse sentido, entendeu? Mas, assim, não essa questão... infelizmente, a gente vai ter que evoluir um pouquinho a conversa, né? Como é que vai ser essa formação aí mais para frente? Certo. Então, só dar o resultado da votação, por favor. Vamos seguir, porque daqui eu vou falar, nossa pauta está bem comprometida hoje, tá? Então, resultado final da votação, incluindo as votações online, 15 votos para a proposta 1, 9 votos para a proposta 2 e uma abstenção. Então, está aprovado o curso de bacharelado interdisciplinar em Ciências Ambientais, com a condicionante apresentada pela reitoria. Então, parabéns ao CFI, tá? Parabéns. E eu queria, nesse momento, falar no grupo. Isso. Aí você consegue ver quais fontes foram os online, dá para dizer quem são. 15, 9, 1. Tá? Deixa eu fazer só algumas considerações antes de nós irmos para o próximo ponto de pauta e também organizar quais são os pontos de pauta que nós vamos deliberar hoje ainda. Olha só, primeiramente, isso eu acho que isso vai servir para todos os colegiados da nossa universidade, exceto para aquelas unidades onde só tem um curso ou no campo regional, mas aqui na sede, principalmente, em que as salas de aula elas acabam pertencendo a todos os institutos, tá certo? Acho que o caminho vai ser esse, como é em algumas universidades, tá certo? Vai acontecer várias vezes de que a primeira vontade do colegiado não vai ser atendida. Até hoje sempre foi, e isso gerou uma distorção muito grande, porque o que acontece? Como não há uma gestão maior, você imagina todo mundo escolhe pela manhã, aí você vai ter, porque a gente precisa pelo menos corrigir nos cursos que são diurnos, um certo equilíbrio entre manhã e tarde, no mínimo, não é? E, claro, começar a jogar mais algumas turmas para a noite. Mas esse movimento vai ter que ser feito, como eu disse, vai ser um trabalho importante para o CONCEP, né, e para a gestão de espaço, e para quem constrói, enfim, é um desafio enorme, mas só para dar essa satisfação para o colegiado
do CFI, no sentido de que isso vai ser algo comum daqui para frente, não era feito antes. É claro que a vontade do CONCEP sempre vai ser, no máximo possível, atender à vontade dos colegiados, mas nem sempre isso vai ser possível por uma questão realmente de impossibilidade. Tá? Uma outra observação... Tem uma pergunta no grupo. Tá, mas só uma outra... Tá, deixa eu só falar uma outra coisa para o Valdomiro. Com essa criação, Valdomiro, e aí eu acho que para toda a comunidade, a gente está fechando um ciclo importante que a gente começou antes mesmo de assumir essa reitoria, que foi um compromisso com o CFI de apoiar esse projeto. Então, hoje a gente fecha esse ciclo. Quero parabenizar muito a professora Solange, que foi fundamental, né, na liderança disso. Quando o professor Valdomiro assumiu ano passado a direção do Instituto, nós nos reunimos e, então, aqui tem essa entrega importante, no sentido de apoiar, inclusive, esse CFI, vamos botar assim, novo CFI da UFOPA, que o CFI acho que teve várias versões dele, e agora eu creio que o CFI se consolida numa outra direção, como nunca aconteceu. E aí eu quero lhe comprometer também, publicamente, né, e com toda a comunidade, que hoje, uma proposição que nós apresentamos no ano passado, hoje a maneira mais próxima de nós cumprirmos algo que está previsto na Resolução 200, que é da criação do Instituto Intercultural, o mais próximo que nós temos, factível de fazer isso, é que o CFI assumisse esse papel dentro da instituição. Eu já fiz essa provocação, né, para outros... E veja, e aí essa provocação também é para o CONCEP. Por quê? Porque caso a gente não consiga, essa articulação com o CFI, esse assunto tem que voltar para o CONCEP dar uma solução. Porque não pode simplesmente, como aconteceu no passado, o CONCEP fazer a indicação, olha, crie, mas se não há condições de gestão de criar, então eu não consigo ver, é claro que aí podem surgir outras proposições, mas hoje, do que a gente consegue ver, o mais próximo, e, na verdade, a única solução que a gente consegue ver seria essa incorporação, que é um assunto antigo rodando, está rodando um bom tempo. Então, agora a gente tem que chegar numa definição, sim ou não, e se não, isso tem que voltar para o CONCEP, então, decidir, olha, essa criação desse Instituto Cultural não vai ser para agora, não vai conseguir fazer nesse quadriênio, enfim, eu creio que esse é um assunto que não vai poder ficar sendo colocado para frente, como eu vejo que estava sendo colocado para frente a própria existência do CFI desde 2014, né, sendo colocado para frente a continuidade do CFI, o que ia acontecer com o CFI. Eu creio que agora a gente consegue resolver isso. O CFI agora tem um curso de graduação, tem um curso de mestrado, há uma proposta realmente da gestão de que o CFI ainda incorpore mais essa ação estratégica para a instituição. Então, fica aí, uma vez que esse compromisso assumido foi cumprido, eu quero comprometer o CFI e o próprio CONCEP nessa importante demanda da instituição. Só para fazer um resgate, nós tivemos uma reunião já conversando sobre isso, com o professor Valdomiro, o professor Tota também, para a gente iniciar um primeiro trabalho para fomentar que a discussão chegue até aqui, né? Nós ficamos com algumas tarefas a fazer, mas já estamos pensando, né, inclusive, acionar outros atores no processo para a gente começar a construir o que é, né, esse novo CFI, como a gente vai fazer a nossa formação intercultural, cumprir a resolução. Então, a gente está começando, né, nesse processo. Só para fazer o registro, tem um questionamento do Robson Jardeles, né, no grupo, como seria criado um curso de ciências ambientais noturno, sabendo que o foco é o meio ambiente e a necessidade de práticas diurnas. Desde já agradeço, se for respondido ou levado à reflexão. É uma importante reflexão, eu acredito que em outro momento ela vai voltar, com certeza, em outros aspectos. Por exemplo, eu deixaria a mesma pergunta aqui no ar, para a gente não criar uma nova discussão, mas é algo importantíssimo isso que ele está colocando aqui no grupo, para a gente refletir. Como que o curso de pedagogia noturno oferta o estágio? O estágio tem que acontecer em escola de educação infantil? Eles fazem o estágio de manhã? Eu acredito que tem. Não é porque o curso é noturno.
o bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia das Águas, também o noturno. Então, eu acho que... Mas é uma reflexão importante, porque eu vejo que, geralmente, muitos cursos justificam o diurno por isso. Se eu preciso usar a luz solar, então eu só posso fazer durante o dia. Mas eu vejo que a gente faz isso com outras áreas, e não é porque no edital do processo seletivo vai estar que a oferta é à noite, o aluno não vai ter outras atribuições. Eu acredito que isso deve estar no PPC, no edital que respalda, né? Só para contribuir, professora, na minuta do regimento de graduação, há uma proposta que foi aprovada, inclusive isso no fórum, de que o sábado à tarde seja letivo também, além do sábado de manhã, o sábado à tarde. Então, precisar fazer práticas, esses horários estariam disponíveis também. Então, quero agradecer. Eu queria acertar com vocês, já que nós estamos chegando aí no fim da tarde, já estava programado o terceiro ponto de pauta da tarde, né, o terceiro ponto de pauta, que é a análise do PPC, do curso de bacharelado em Engenharia Mecânica. Nós faremos essa apreciação, e nós temos mais 2 pontos de pauta urgentes, que são os 3... Desculpe, Eram professor 2. Hugo. Porque até é agora pauta da pouco. Câmara. O senhor sabe que esse pessoal da Câmara é... a pauta da portaria da comissão para avaliação de reingresso discente também do ICTA é Sim, importante, isso porque aí aí é a gente fundamental. precisa fazer as matrículas, inserir os Pois alunos é, no mas sistema. eu tenho eu já me manifestei que eu tenho forte restrição de que isso seja uma atribuição do CONCEP, entendeu? Mas há uma insistência, né, muito grande em relação a isso. Poderíamos resolver isso. Eu creio que isso poderia ser, essa portaria poderia ser resolvida administrativamente pela reitoria ou pela pró-reitoria, tá? A outra seria o relatório institucional dos grupos PET e, por fim, a coordenação do PIBID da residência pedagógica, e assim encerraríamos. Então, peço paciência dos conselheiros e peço que a gente seja mais objetivo nessa... Hugo, Oi, com licença. perdão. A gente tem uma outra pauta da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, que, na verdade, era a primeira, mas aí nos reajustes, mas eu entendo que é possível de realocar essa pauta, porque se trata de um regimento do curso profissional em Física, não é? E como a gente está em fase de também ajustes do regimento geral, na verdade, já foi aprovado o regimento geral de pós-graduação no Conselho Geral de Pós, isso é uma pauta que vai vir para a próxima reunião do CONCEP. Então, poderia ser colocado em conjunto na próxima reunião. Não, isso. A proposta é a gente concentrar naquilo que não pode esperar, e as outras pautas elas já entram na próxima reunião. Tá? Tudo bem? Certo? Então, vamos para o próximo ponto de pauta, o processo 012581. Relatora novamente, professora Solange. A senhora vai fazer a leitura, professora? É a análise do PPC do curso de bacharelado em Engenharia Mecânica. A senhora faz a leitura, professora? Faço. Mais uma vez agradeço, por Estou com a favor. minha garganta doendo, a professora Alana perguntou logo se eu estava gripada, eu disse que não, aí ela já ficou preocupada. Está o vento do ar-condicionado aqui. Vamos lá. Fazer um gargarejo. Fazer um gargarejo depois. Mas é o ar-condicionado. Vamos lá. PPC de bacharelado em Engenharia Mecânica, relatório. O presente processo trata do PPC do bacharelado em Engenharia Mecânica. Nos autos do processo constam os seguintes documentos: memorando 77/2019, da coordenação do BICTA, encaminhando a cópia do PPC do curso à diretoria de ensino, relatório da proposta de implantação do curso de Engenharia Mecânica da UFOB, parecer 02/2020, emitido pela diretoria de ensino da PROEM. Análise. O presente PPC está organizado de acordo com a recomendação da Resolução 77, CONCEP, que institui regimentos de graduação da UFOP e apresenta as informações necessárias a respeito da estrutura e funcionamento do curso de bacharelado em Engenharia Mecânica do Instituto de Engenharia e Geociências. No entanto, para definir a concepção do curso, o PPC está embasado na Resolução CNE, a Câmara de Educação Superior, de 11 de março de 2020, que foi substituída pela Resolução 2, de 24 de abril de 2019. No artigo 3º das novas diretrizes para os cursos de engenharia no Brasil, o perfil do egresso do curso de graduação em engenharia deve compreender, entre outras, as seguintes características: ter visão holística e humanística, ser crítico, reflexivo, criativo, cooperativo e ético, e com forte formação técnica, estar apto a pesquisar, desenvolver, adaptar e utilizar novas tecnologias com atuação inovadora e empreendedora, ser capaz de reconhecer as necessidades dos usuários, formular, analisar e resolver de forma criativa os problemas de engenharia, adotar perspectivas multidisciplinares e transdisciplinares em sua prática,
considerar os aspectos globais, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais e de segurança e saúde no trabalho, atuar com isenção e comprometimento com a responsabilidade social e com o desenvolvimento sustentável. Face ao exposto e compreendendo que a concepção do curso é a base sobre a qual se sustentam e se definem todas as demais ações propostas no percurso formativo, recomendo a alteração e revisão do PPC com base na Resolução 2, de 24 de abril de 2019. Recomendo ainda o atendimento ao preconizado na Resolução 301, de 26 de agosto de 2019, que regulamenta o registro e inclusão da extensão universitária no currículo dos cursos de graduação da UFOPA, além do atendimento ao disposto no parecer 2 de 2020, emitido pela Diretoria de Ensino da PROEM. Parecer e voto do relator. O PPC do curso de Bacharelado em Engenharia Mecânica do IEG está bem redigido e tem um apelo social, pois prevê a formação de um profissional qualificado e capaz de desenvolver e implantar soluções para os problemas sociais e ambientais causados pelos impactos dos grandes projetos em desenvolvimento na região amazônica. Em que pese a relevância do referido curso, o PPC necessita de ajustes. Todavia, considerando que os demais projetos pedagógicos dos cursos passarão por atualização para adequação à Resolução número 301, de 26 de agosto de 2019, que regulamenta o registro e inclusão da extensão universitária no currículo dos cursos de graduação da UFOPA e que a implantação do curso está prevista no Plano de Desenvolvimento Institucional para o ano de 2020, voto pela aprovação deste PPC com ajustes. Recomendo que o IEG encaminhe o atendimento às recomendações indicadas no prazo de 60 dias, uma vez que a necessidade de cadastro da matriz curricular e do PPC, do curso, no Sistema de Gestão de Atividades Acadêmicas e nos sistemas do Ministério da Educação. Decisão da Câmara, acompanhe o voto da relatora. A Câmara de Ensino recomenda que os ajustes indicados sejam obrigatoriamente realizados, a versão corrigida seja entregue em até 60 dias, sob pena de não ocorrer a oferta do curso no semestre 2020.2. O PPC, a título de informação, ele já retornou para a para a PROEM, né? A PROEM está fazendo a revisão, então, pelo indicativo que nós temos, o curso ele vai cumprir essa recomendação. Então, a gente tem a aprovação, se houver aprovação desse PPC hoje, a gente ainda tem mais 60 dias para que esse projeto pedagógico seja adequado às recomendações que são emanadas desse parecer da Câmara de Ensino e da Diretoria de Ensino da PROEM. Agradeço, professora Solange. Solicito, então, a dispensa do interstício para fazermos a discussão agora. Alguma disposição contrária a isto? Não, então está aberto a discussão para considerações a respeito deste ponto de pauta. Alguma inscrição? Não tendo, então, nós temos um encaminhamento apenas nesse momento, que é o de aprovação com ajustes, inclusive com um prazo, com uma penalidade, né, no sentido de que não impossibilitaria a oferta esse ano, caso esse prazo não seja atendido. Algum outro encaminhamento? Algum outro? Não? Então, os conselheiros estão devidamente esclarecidos para votar? Então, por favor, conselheiros, no grupo, por favor, Eliane, colocar que nós vamos abrir para votação. Então, em regime de votação, por favor, os conselheiros que são favoráveis ao encaminhamento dado pelo parecer, os favoráveis, quer dizer, aprovação com os devidos ajustes, os que são favoráveis, por favor, se manifestem. Certo, por favor, 16, baixem as mãos, por favor. Os desfavoráveis, por favor, se manifestem. Desfavoráveis. Não há. Abstenções, por favor. Não há abstenções. Nós vamos dar um tempo para nós fecharmos aqui a votação online. Agradeço aos conselheiros que estão atentos. Obrigado. Eu vou comer um pão de queijo enquanto fechamos aqui.
estamos fechando a votação aqui no grupo do WhatsApp, por favor. E vamos fechar a contagem. Registrar aqui a habilidade da Eliane com essa articulação Ferramenta. presencial, online, dando show de bola. Resultado final. 23 favoráveis, 0 desfavoráveis, 0 abstenções. Então, está aprovado o PPC do curso de Engenharia Mecânica com os devidos ajustes. Professora Solange, quer fazer uma observação? Eu só queria fazer uma observação, agradecer o trabalho da Câmara de Ensino, que tem compreendido, na verdade, o que está por trás de todo esse processo, que é o trabalho de uma equipe grande da universidade. Quando a gente pensa a aprovação, criação de um curso, aprovação de um projeto pedagógico, tem uma série de atores envolvidos, né? E, às vezes, os professores, eu estou vendo assim, o professor Marcel, que teve assim, uma paciência enorme, eu digo, pronto, é agora que eu brigo com o Marcel é sempre tão calmo, tão... Mas a gente precisa criar uma cultura na universidade de começar os processos de modo certo, de modo adequado. Nós passamos esses 2 anos apagando alguns incêndios, porque a universidade ela não teve esse cuidado, né? A gente, no afã de resolver algumas questões, a gente acaba criando grandes problemas. Então, ter um curso rodando sem um projeto pedagógico aprovado deixa a universidade numa situação de fragilidade assim incalculável, né? Então, queria agradecer a vocês pela paciência, ao próprio CFI também, que fez todos os ajustes nos projetos pedagógicos conforme a recomendação da equipe. Nós temos uma equipe técnica muito séria na Pró-Reitoria de Ensino, então o mérito desse rigor, eu diria, né, também faz parte do nosso trabalho. Então, queria agradecer a equipe da Proem também, que tem sido muito atenta, né, e respeitando a regulamentação, né, da educação superior e atenta a esses requisitos legais. Então, o nosso pedido de desculpas se houve alguns momentos de tensionamento, mas o nosso agradecimento pela colaboração de vocês nos ajustes necessários a esses PPCs. Vocês ainda serão procurados, tá? Então, isso tudo é só para dizer que a gente ainda tem uma conversa a ter com vocês. A nossa treta não terminou, é isso. Vamos, por favor, então, para o nosso próximo ponto de pauta, que é o 5.5, que é a portaria de comissão para avaliação de reingressos dos discentes, também uma demanda antiga, importantíssima para nossos alunos do ICTA. E uma novidade é a relatoria da professora Solange Ximenes Rocha. A senhora vai fazer novamente a leitura, professora? Faço. E eu gostaria de justificar, se vocês observaram, houve vários processos em que eu fui relatora, obviamente com apoio da equipe técnica da Proem, é que nós, para dar andamento nesses processos, nós tivemos que trabalhar janeiro e fevereiro, então fizemos a opção de respeitar os períodos de férias dos membros da Câmara, ainda tentamos contatos com a professora Marcela, ela, não sei se espertamente não atendeu a ligação, mas, enfim, professora Cátia, a professora Marcela não atendeu. Eu digo, tá bom, eu faço de novo, né? Então, brincadeiras à parte, professora, né? Então, foi por isso que existe esse grande contingente de processos em que eu sou aparecerista, mas é porque eu já levantei também a minha cota, tá? Então, os próximos processos a gente já vai fazer uma distribuição mais equitativa junto aos membros da Câmara. Então, processo 23.204, reingresso de discentes para integralizar os BIs. Relatório. Vieram os presentes autos da Câmara de Ensino de Graduação para análise da minuta do edital referente ao reingresso de discentes do ICTA, ingressantes na UFOPA nos anos de 2011, 12 e 13, com a finalidade específica de integralizar e diplomar no UBI-CTA. Considerando a regularidade do trâmite processual, passa-se a análise de mérito do processo. Análise. Em cumprimento à Resolução 284, de 15 de maio de 2019, que aprovou o reingresso de discentes ingressantes na UFOPA, nos anos de 2011, 12 e 13, com a finalidade de integralizar e diplomar nos BIs, a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação apresenta anexa minuta de edital para reingresso dos discentes do ICTA, ingressantes na UFOPA em 2011, 12 e 13, exclusivamente para integralizar e diplomar
o BI-CTA, os quais concluíram seus respectivos bacharelados profissionais. Conforme consta nos autos, os editais dos processos seletivos 11, 12 e 13 não mencionaram a obrigatoriedade de integralizar os BIs para ingressos nos BPs, o que levou estudantes a progredir para os BPs sem ter integralizado e diplomado nos BIs. Contudo, após concluir os BPs, egressos protocolaram pedido para reingressar com a finalidade de integralização e diplomação nos BIs. Esta matéria foi objeto de análise pelo CONCEP, nos termos do processo 23.204.009429, que resultou na resolução 216 do CONCEP, reanalisada pelo referido Conselho no ano de 2019, levando à resolução 284. Portanto, a matéria já foi amplamente debatida pelo CONCEP. O edital de reingresso para o ICTA foi elaborado por uma comissão designada pela Portaria 12 PROEM, de 13 de setembro de 2019, com integrantes da PROEM e do ICTA. Como resultado do trabalho dessa comissão, verificou-se que 77 ingressantes no ano de 2011 e 59 ingressantes no ano de 2012 estão aptos a pleitear o reingresso para integralização e diplomação no BICTA, ou seja, um total de 136 discentes, cujo currículo permite a integralização do BICTA, desde que cumpram componentes previstos na matriz descrita no projeto pedagógico, especificamente o TCC e atividades complementares. A minuta do edital em apreciação também foi objeto de análise técnico-jurídica da Procuradoria Federal junto ao FOPA, nos termos do parecer 004/2020, de 28 de janeiro de 2020, o qual apresenta recomendações sobre o percurso acadêmico nos itens 41 e 42 e no item 46. Contudo, ressalta-se que a análise do percurso acadêmico dos discentes aptos a solicitar o reingresso foi avaliada pela comissão constituída pela Portaria 12/2019. Sobre a recomendação contida no item 43 do referido parecer, a minuta digital foi alterada a fim de atendê-la, haja visto os discentes terem o direito de solicitar e fazer uso da carteira de estudante. Acata-se também a recomendação contida no item 44, no que se refere à possibilidade de outros documentos aptos à comprovação de identificação pessoal, tais como carteira de identidade, carteira nacional de habilitação e demais carteiras de identificação expedidas por órgãos públicos. Quanto à recomendação contida no item 49 do parecer 04, manifesta-se pela não necessidade de atendimento, haja vista as universidades terem autonomia didático-pedagógica nos termos do artigo 207 e do artigo 4º do Estatuto da UFOPA, que consiste na liberdade para estabelecer políticas e concepções educacionais na produção e disseminação do conhecimento, considerando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Ressalta-se ainda que os pareceres da Procuradoria Federal junto ao FOPA, junto às IFES, são opinativos e não vinculam a decisão do gestor público, nem devem entrar no mérito administrativo das decisões. Além disso, a presente matéria foi amplamente debatida pelo CONCEP, que tem competência para deliberar matéria acadêmica e decidiu pelo reingresso e pela diplomação dos estudantes que venham a requerer esse direito. Por fim, o edital apresenta os principais destaques sugeridos e aprovados pelo CONCEP, a saber, o público-alvo do edital é composto exclusivamente pelos discentes ingressantes no BICTA nos anos de 2011, 12 e 13 e que tenham necessariamente concluído os respectivos BPs. Os estudantes habilitados somente poderão pleitear a integralização do bacharelado interdisciplinar, no caso, o BICTA, que precedeu o respectivo bacharelado profissional já concluído. Os estudantes habilitados que venham a reingressar deverão concluir o respectivo BI no semestre de reingresso 2020.1, finalizando as pendências relativas a TCC e atividades complementares. E os estudantes habilitados não poderão pleitear auxílios vinculados ao Programa Nacional de Assistência Estudantil, haja vista já possuírem diploma de nível superior. Também não poderão concorrer em editais de mobilidade interna de cursos, mobilidade acadêmica externa temporária nacional, e mobilidade internacional, intercâmbio, para que o tempo de permanência na UFOPA não se prolongue além do necessário à conclusão e diplomação no BI. 3. Conclusão e voto da relatora. Ante o exposto, recomenda a aprovação do presente edital referente ao reingresso de discentes do ICTA, ingressante na UFOPA nos anos de 2011, 12 e 13, com a finalidade específica de integralizar e diplomar no BICTA. Após a aprovação, o edital deverá ser publicado no site institucional da UFOPA e PROEM para convocação dos discentes a fim de reingressarem exclusivamente no período letivo 2020.1 para a matrícula e integralização das atividades curriculares pendentes. Santarém, 5 de fevereiro de 2020. Decisão da Câmara. Acompanhe o voto da relatora, em 18 de fevereiro de 2020. Muito obrigado, professora Solange, e à Câmara de Ensino e Graduação, e também ao corpo
técnico e docente do ICTA. Então, seguimos para solicitar a dispensa do interstício. Alguma disposição contrária? Não havendo, abro para discussão sobre o tema. O professor Solange já fez um histórico, e só para, acho que, ressaltar, isso é de extrema importância para os alunos do ICTA, isso é uma demanda antiga, e confesso que nós, como instituição, demoramos muito, mesmo após a decisão do CONCEP, demoramos muito para chegar até esse ponto. Então, eu agradeço muitíssimo esse trabalho. Alguma discussão sobre isso? Todos estão esclarecidos para a votação? Por favor, conselheiro Edson, por favor. Na verdade, professor, embora entendendo a pertinência do parecer, eu recomendo que a gente aprove e que a gente torne ele referencial para os demais casos, porque com certeza temos casos semelhantes no IBEF, onde tem BI. Então, para que a matéria não volte ao CONCEP, a gente aprove e vincule ele como parecer referencial para os demais casos também. É uma excelente sugestão. Que ele fique como referencial para as próximas decisões e necessidades de... Esse é mais um pouco, tem, claro, com as suas peculiaridades, mas semelhante à situação de Oriximiná. Isso é um compromisso feito com algumas turmas, então isso é algo para resolver. Quais são as turmas de ingresso? 11, 12, 13? 11, 12 e 13. Aí, já que ele vai ficar referencial, eu gostaria de fazer a devida atribuição de mérito ao servidor Aldeci Aquino, né, que é o servidor da coordenação de estágio, e que nos ajuda nos pareceres em que precisam de uma análise mais técnica e que resgate a legislação. Então, nesse sentido, a Aldeci deu uma ajuda importante na construção desse parecer. Um importante registro do nosso coordenador de estágio. Obrigado, Aldeci. Então, feito o esclarecimento, podemos realizar a votação. Temos, então, na verdade, um encaminhamento de aprovação e temos mais uma proposta que eu gostaria de sugerir que ela fosse unificada, quer dizer, a aprovação do edital e mais a recomendação de que isso torne-se um referencial para caso apareça outras situações desse tipo de resgate e que facilitaria o trâmite, tomando essa decisão do CONCEP para as próximas situações semelhantes a essa. Podemos unir as duas propostas? Alguém tem alguma ponderação contrária? Então, temos apenas um encaminhamento, então, quer dizer, dada pela parecerista, com mais a contribuição do conselheiro Edson, no sentido de aprovar esse edital e torná-lo como referência para outros reingressos como este, que, caso se façam necessários, né, resgatando compromissos feitos em editais anteriores dos nossos processos seletivos. Ok? Então, em processo de votação, conselheiros com bolo ou sem bolo, os conselheiros são favoráveis a essa proposta, por favor, de aprovação do edital. Os favoráveis, por favor, se manifestem. Certo? Por favor, baixem as mãos, avisando no consumo lá já, obrigado. Os desfavoráveis, por favor, se manifestem. Não há. Abstenções, por favor. Também não há, então quero agradecer, vamos aguardar a votação, mas eu creio que, com a devida aprovação, eu desejo sucesso aos alunos do ICTA que vão novamente fazer um TCC, sucesso aos orientadores, tá certo? E aguardo vocês nas colações de grau, tá bom? Parabéns, é uma conquista importante, é muito bom ver jovens que estão brigando com a universidade pelo direito de se formar, de continuar estudando. Se todos os nossos problemas fossem esses, estava excelente, né? Então, parabéns, vamos aguardar um pouquinho. Certo, quero agradecer muitíssimo aí ao professor Edilan Quaresma, que está atento, o professor Luiz Fernando, do ICED, João Elbio, o Eric. Deixa eu só ver a Solidão, acho que é a Tassiara, né? Porque eu não tenho o número dela, mas aparece o nome, né?
Tá? Quero agradecer muitíssimo a participação dos conselheiros. Já podemos? Pode colocar o resultado final, por favor. Então, 22 favoráveis, 0 desfavoráveis e 0 abstenções. Então, está aprovado o edital e desejo sucesso a todos os envolvidos. Nós temos ainda 2 pontos que eu creio que também são rápidos, que é a apreciação do relatório institucional dos grupos PET 2019. Quem está com isso é o professor Valdomiro. O senhor pode fazer a leitura, por favor, professor Valdomiro, do parecer? Por favor. O Valdomiro eu achei aqui para fazer o parecer. Oi. Rodando lá pelo corredor e vem cá. Obrigada, Valdomiro. É isso. Então, pronto, todo mundo atento, né? Processo 23.204.00.2993/2020-15. Assunto: envio de relatório institucional consolidado do Programa de Educação Tutorial, PET, da UFOPA, ano 2019, para análise e aprovação do CONCEP. Interessada, Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. O presente relatório. Os presentes autos vieram à Câmara de Ensino de Graduação para análise do relatório institucional consolidado do Programa de Educação Tutorial da UFOPA, ano de 2019, para análise e aprovação do CONCEP. Constam dos autos memorando da PROEM, eu não vou entrar em todas as datas, tá? Memorando da PROEM. 2. Texto de apresentação do PET. 3. Ofício circular do MEC. 4. Ata e frequência da reunião do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação, CLAA, referente à homologação e aprovação dos relatórios de atividades e prestação de contas 2019 do PET, conexões de saberes de estudos interdisciplinares, comunidades do campo vinculados ao Centro de Formação Interdisciplinar, CFI, sob tutoria da professora doutora Cília Lisandra de Barcelos Ribeiro, e do grupo PET do Bacharelado em Tecnologia da Informação, UFOPA, vinculado ao IEG, sob tutoria do professor doutor Efrem Lopes Souza. Cópia dos relatórios. 5. Cópia dos relatórios de atividades e extratos de prestação de contas de 2019 dos grupos PET e UFOPA, emitidos pelo sistema SIGPET-MEC. Parecer de avaliação dos grupos PET e UFOPA e tutorias com aprovação do CLA dos relatórios e prestação de contas. Ficha de autoavaliação dos tutores e de discentes do PEC. Fundamentação e análise. O PET é um programa do governo federal brasileiro de estímulo a atividades de ensino, pesquisa e extensão no nível de graduação. O programa é subordinado à Secretaria de Ensino Superior, SESU, do MEC. É desenvolvido por grupos de estudantes de graduação com tutoria de um docente, regulamentado pela Lei nº 11.180, de 23 de setembro de 2005, e pelas portarias MEC 3385, de 29 de setembro de 2005, portaria número 343, de 24 de abril de 2013, e portaria número 1632, de 25 de setembro de 2006. O PET destina-se a apoiar grupos de alunos com interesses e habilidades destacadas em curso de graduação das instituições de ensino superior. O apoio pode ser concedido ao estudante bolsista até a conclusão do curso da graduação e ao professor tutor por 3 anos, podendo ser prorrogado por igual período. Na UFOPA, existem 2 grupos PET. O grupo PET, Conexões e Saberes de Estudos Interdisciplinares, Comunidades do Campo, PET-CFI, e o grupo PET, Bacharelado Interdisciplinar em Tecnologia da Informação, UFOPA, que é o PET-IEG.
os quais são acompanhados institucionalmente pela Pró-Reitoria de Ensino, PROEM, por meio da coordenação de projetos educacionais. Para acompanhar e avaliar o desempenho dos grupos PET na instituição, há o CLAA, responsável por receber e avaliar planejamentos e relatórios anuais do PET, zelar pela qualidade acadêmica do PET e apoiar as atividades planejadas. O grupo PET, Conexões e Saberes, de Estudos Interdisciplinares Comunidade do Campo, objetiva contribuir para a formação de alunos de graduação oriundos de comunidades do campo, terra firme, várzea, mediante o envolvimento destes em atividades de ensino, pesquisa e extensão, sob uma perspectiva interdisciplinar. O projeto é proposto pelo CFI da UFOPA, tem como tutora a professora Círia Ribeiro. O grupo PET, Bacharelado Interdisciplinar em Tecnologia da Informação, UFOPA, é proposto pelo IEG UFOPA. Tem como tutor o professor Efrem Lopes. O grupo PET do IEG é internamente conhecido como PET-IEG, desenvolve projetos de ensino, pesquisa e extensão, contando com a orientação de outros professores do IEG que contribuem com os estudantes que integram o PET no referido instituto. Conforme a portaria número 28-GR UFOPA, de 23 de janeiro de 2019, que aprova o regimento interno do CLAA, referente ao Programa de Educação Tutorial, PET, artigo 4, o CLAA será composto pelos professores tutores e representantes discentes de cada grupo PET. Interlocutor PET na instituição, pró-reitor de ensino de graduação, pró-reitor de cultura, comunidade e extensão, pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação tecnológica e pró-reitor de gestão estudantil, PROGES, diretores das unidades acadêmicas às quais o PET está vinculado. Portanto, o trabalho dos grupos PET na UFOPA vem sendo acompanhado ao longo do ano de 2019 pelo CLAA, que reúne toda vez que a dinâmica dos trabalhos exige tomada de decisão coletiva, elaboração de edital, seleção de tutor, seleção de bolsista, realização de eventos, avaliação de relatórios de atividades e prestação de contas, entre outras ações. Portanto, o trabalho dos... Voto do relator. Considerando que, conforme o ofício do MEC, o prazo para envio ao MEC do relatório do PET e UFOPA e do documento de aprovação dos relatórios pelo CONCEP é até 30 de março de 2020, considerando que os tutores e bolsistas realizaram os trabalhos conforme o planejamento e explicaram de forma satisfatória as pequenas mudanças que ocorreram, como atividades previstas que não foram realizadas e atividades realizadas que não foram previstas, considerando que o CLAA realizou várias reuniões ao longo do ano de 2019 e que essas reuniões têm caráter de acompanhamento das atividades do PET, UFOPA, considerando que os relatórios financeiros e de atividades foram apresentados pelos professores tutores e foram aprovados pelo Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação, em reunião no dia 27 de fevereiro de 2020, voto pela aprovação do relatório institucional consolidado do Programa de Educação Tutorial PET da UFOPA, ano 2019. Raimundo Valdomiro de Souza, membro da Câmara de Ensino de Graduação. Decisão da Câmara de Ensino de Graduação. A Câmara de Ensino de Graduação aprova o relatório e voto do relator. Muito obrigado, professor Valdomiro, e também a Câmara de Ensino de Graduação por essa análise. E, novamente, peço a dispensa do interstício para nós discutirmos e deliberarmos sobre essa aprovação nessa reunião.
E, não havendo ninguém contrário a essa dispensa, abro para possíveis considerações sobre estes relatórios. Não há. Todos estão esclarecidos. Há, então, a proposição da relatoria de aprovação dos relatórios, tomando em base, principalmente, a aprovação pela comissão local de avaliação. Então, algum outro encaminhamento? Então, não havendo, em regime de votação, por favor, avisar o nosso grupo. Ok, obrigado. É muito eficiente aqui, meu Deus. Então, em regime de votação, os conselheiros que são favoráveis à aprovação dos relatórios do PET, conforme a relatoria, os favoráveis, por favor, se manifestem. Certo? Podem baixar as mãos, por favor. Desfavoráveis, por favor. Não há. Abstenções, por favor. Também não há. Vamos só aguardar o envio da votação no grupo do Consum. Mais um instante. Certo? Podemos, então, encerrar a votação. Então, um total de, por favor, 21 favoráveis, 0 desfavoráveis, 0 abstenções. Então, estão aprovados os relatórios do PET que foram apreciados. E chegou mais um voto da professora Dávia. Eu gostaria de, então, de nós iniciarmos aqui uma última urgência, que é um despacho, né, por parte da professora Solange, não é? E eu vou ler o despacho para livrar a professora Solange de mais essa leitura. Então, ao CONCEP, solicito a apreciação dos nomes dos professores José Antônio Oliveira Aquino e Angélica Francisca de Araújo, indicados pelo ICED como coordenadores do PIBID e da residência pedagógica, respectivamente. O pedido de apreciação dos indicados é uma exigência do edital da CAPES, que recomenda que os conselhos superiores deverão homologar os nomes dos coordenadores dos programas institucionais. Então, eu já tive a oportunidade de coordenar o PIBID e naquele momento, fui nomeado diretamente pela reitoria. Aí houve uma mudança agora de fluxo, então precisa de uma homologação por parte do CONCEP. Tem sido já praxe, né, já há alguns anos, a homologação do nome indicado pelo próprio ICED, pelo conselho do ICED, então, e pelos coordenadores dos subprojetos, porque o PIBID, Residência Pedagógica, tem subprojetos, é uma indicação interna, que normalmente é homologada pelo Instituto, e sempre foi homologado pela reitoria, e agora chega para o CONCEP. Alguma consideração contrária à homologação desses nomes? Alguma consideração em relação a isso? Não? Então, para nós encerrarmos, então, né, eu vou entrar em regime de votação com os conselheiros e perguntar aos que são favoráveis à homologação desses dois nomes. Professor Aquino para o PIBID, professora Angélica, ambos do ICED, para o programa de PIBID, Aquino e Residência Pedagógica, professora Angélica. Por favor, os que são favoráveis se manifestem, por favor. Obrigado. Pode baixar a mão, por favor. Os conselheiros que são desfavoráveis, por favor, se manifestem. Desfavoráveis. Não há. Abstenções. Não há. Eu quero agradecer. Então, nós vamos aguardar a votação online. Deixa eu aproveitar só enquanto isso. Agora, nós, por conta das atuais restrições para as atividades presenciais, nós cancelamos a solenidade de outorga de grau, mas para os alunos que quiserem o diploma imediatamente, vamos fazer a outorga de secretaria aqui mesmo. Então, os alunos já estão aqui, né? Então, nós já vamos, para aqueles que quiserem o diploma imediatamente, nós já vamos fazer vamos dizer assim, a formalidade
né? Eles não vão ter eu vestido, né, de Zé Gotinha, como dizem alguns, Papa, Pai de Santo, enfim, tem várias designações. Uns gostam de me chamar de rapper, né, que tem medalhão e tal, né, mas eu já me comprometi que farei isso. Tá? Terminamos? Pode sim, por favor. Então, 21 favoráveis, nenhum desfavorável, 0 abstenções, então está aprovado, homologado os nomes desses 2 professores, desejando sucesso a eles, os coordenadores, aos alunos dos SEDs, as licenciaturas envolvidos. Queridos, sim, vamos. Primeiro, agradecer, foram 2 reuniões longas, uma terminou mais de meio-dia, agora nós estamos aqui 6h17, a tarde inteira, aos nossos diretores de campi e os diretores de instituto que estiveram manhã e tarde aqui, foi um dia longo. Agradecer muitíssimo a presença de vocês, de todos os conselheiros, a equipe da SEGE, equipe Gabriel, agradecer aos que nos acompanham ao vivo ou gravado. Amanhã, lembrando, né, temos um encerramento do prazo. Encerramento do prazo para o planejamento das atividades remotas das unidades, reforçando que as atividades presenciais devem ser estritamente aquelas essenciais para o bem-estar da comunidade, tanto do ponto de vista, claro, primeiro, do ponto de vista de saúde pública e do outro, do ponto de vista econômico para toda a comunidade, tá certo? Que não podemos também ignorar esse fator. Então, eu gostaria de pedir, né, para os gestores autorizarem atividades presenciais bem restritas e que possam causar algum tipo de impacto, tá certo? De saúde ou, tá certo, de ordem econômica para a nossa comunidade. Então, basicamente, após essa atividade de hoje, nós ainda vamos restringindo ainda mais nossas atividades presenciais. Então, a nossa próxima reunião vai ser remota, provavelmente, né, com poucas pessoas aqui na universidade, né? Ainda vamos pensar como que vai ser, onde eu vou estar, onde o Denise vai estar, talvez todo mundo na casa de cada um, Eliane na casa dela, não sei, vamos ver como é que vai ser isso, mas vai acontecer, né? A gente vai conseguir fazer essa reunião e aí vai ser uma experiência nova para todos nós. Desejo, sim, mais uma vez, tranquilidade, sabedoria, sucesso, né? Muita instrução, muita educação. Os grupos aí, hoje, passei uma boa parte da reunião no WhatsApp por conta dessa questão, né, de acompanhar nos grupos, né, do Consul e tudo mais. Então, assim, toda hora é uma notícia diferente, aí um diz, e é impressionante, né, alguém que para escrever uma notícia falsa. Eu acho que é impressionante isso. Porque alguém quem retransmite acaba recebendo preocupado, mas eu fico pensando na pessoa que para escrever de maneira leviana, né? E aí gera um pânico absurdo, e aí eu estou acompanhando aqui. Então, muita calma, tá certo? Muita calma, e vamos nos preparar para esse isolamento, tá certo? Com a sua família e com as pessoas que nos são queridas, tá bom? Então, amanhã, gestores, vamos encerrar esse planejamento, apresentar um bom planejamento para a universidade, tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos e até todos que nos assistem. Um abraço.